Olá, pessoal. Estamos aqui no terceiro e último dia da Escola em Teoria das Categorias. Também, então, última aula que o William vai ministrar para a gente em categorias monoidais, nesse contexto de diagramas de cordas. O William está avisando aqui também que já atualizou as notas para quem quiser dar uma olhada. Então, mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanham e obrigado, William, por estar aqui ministrando esse curso, e vou te deixar à vontade para começar. Tá. Muito obrigado de novo, assim, novamente é um prazer estar aqui com vocês e fazer parte dessa comunidade de categorias aqui no Brasil e também com desdobramentos internacionais, amigos internacionais aqui na audiência. Então, a gente chega hoje no nosso último dia. Para quem está aqui acompanhando ao vivo comigo, eu fiz uma atualização das notinhas de aula. Para quem está assistindo no futuro já aí, né? Essas notinhas são as definitivas, muito provavelmente. Então, quero só relembrar bem rapidamente o que nós fizemos ontem. Só a última parte, né? A última parte da aula de ontem foi para tentar assim, chegar onde é meio que o início de toda a conversa quando a gente fala de diagrama de corda, né? Então, dentro de uma categoria monoidal, a gente fez aquela estratégia de, pelo menos o jeito que eu gostaria de me convencer, né? E tentar convencer vocês de que para escrever via o teorema de MacLane, eu posso esquecer esses três isonaturais aqui e eu posso me preocupar só em... Na realidade, eu me preocupo só com esses dois aqui. Então, eu não preciso escrever a caixinha, que é o nosso fruto da primeira aula, para representar a categoria. Então, eu trabalho só com cordinhas e pontinhos. E eu tenho tensor também, né? Então, um objeto, via a nossa representação de ontem, caracterização, ele vira um funtor, eu entendo ele como um funtor, então ele vira uma linha. Eu sempre vou ler a convenção, tá, gente? É de baixo para cima, da esquerda para a direita, a não ser, eu acho que o tensor que eu estou colocando lado a lado do jeito que eu escrevo, tá? Então, o morfismo entre dois objetos, ele vai ser alçado ao nível de transformação natural, por isso que ele é um pontinho. Composição de morfismos vai ser a composição vertical de transformações naturais, e a parte do tensor que não entrou até agora vai ser a parte das composições horizontais ali. Então, o tensor de dois objetos vai ser colocado lado a lado, pensando que é a composição dos funtores. O tensor dos morfismos vai ser colocado lado a lado na mesma altura, pensando que é o tensor das transformações. Assim como antes eu não escrevo o que é a identidade, em particular aqui eu tenho um objeto identidade, então eu não escrevo ele, tá? E os morfismos, os isonaturais aqui, o associador, multiplicação pela esquerda e pela direita, eu não vou colocar, assim como eu não vou colocar a transformação natural, a identidade na componente, a flecha identidade ali de cada objeto. E aí, assim, recordando lá o início da primeira aula, né, na quarta-feira, para quem estava aqui ao vivo e tal, no início da quarta-feira eu disse que o grande objetivo do minicurso era fazer o seguinte, no primeiro momento, era ver álgebra de Hopf. Só que eu escolhi um caminho talvez um pouquinho mais longo, mas, como diz o ditado, né, o importante não é onde você chega e sim o que você faz no caminho, né? Então aqui no caminho a gente fez muita matemática, na minha opinião, matemática muito bonita. Então, assim, eu tentei ao máximo preparar as notinhas e a dinâmica do curso para que não só o objetivo seja ver categoria de Hopf, mas assim, fortalecer o vocabulário de vocês, aquele carrossel de ideias e de estratégias para que vocês possam também caminhar com as próprias pernas, né? Então, sei lá, desenvolver projeto, então pegar umas notinhas de aula por aí e conseguir caminhar por si. Então, o que eu quero dizer, o resumo disso é que o que teria para desenvolver de diagrama de corda eu já desenvolvi. Então, o meu... Ah, tá, desculpa, isso aqui foi mais umas coisinhas que eu falei no final da aula de ontem. Então, o meu grande objetivo hoje é tentar convencer vocês de que dentro de uma categoria monoidal com uma propriedade a mais, que é a trança, eu consigo ver a álgebra de Hopf da mesma maneira que eu vejo um grupo. Então, essa estratégia ela é muito interessante porque se você... De maneiras parecidas, similares com o que eu vou apresentar aqui para vocês, se você abstrai o que está acontecendo, por exemplo, numa álgebra de Lie, se você abstrai em outros contextos ali algébricos que você pode representar dentro de uma categoria monoidal,
é muito provável que com estratégias bem parecidas você consiga desenhar essas suas álgebras, esses seus módulos e essas suas estruturas. Então, 90% aqui 90 é forte, mas 75% aqui das notinhas é para convencer de que um grupo é o que modela o que é uma categoria monoidal. Daí é claro, né, deixa eu só fazer um alerta, eu estou vendo a categoria monoidal, entre aspas, por fora, né? Eu não estou entrando na estrutura da categoria, não estou fazendo álgebra, não estou fazendo continhas com Swidler nem nada. Eu estou olhando de fora e estou vendo a cara dela. É aquele papo, né? Você tromba com uma dela, você não vai ver. Mas se você está do outro lado da rua e você dá um tchauzinho, a categoria monoidal deve parecer com isso. A álgebra de Hopf deveria parecer com isso. Então, como eu disse, a ideia é ver ela como uma certa álgebra, né? Um grupo, perdão, com uma categoria monoidal onde eu preciso de uma certa ideia de trança. Para quem acompanhou aqui no nosso evento, na nossa escola de categorias, as palestras do Daniel, ele falou também de trança, ele falou de álgebra de Hopf. De novo, meu ponto de vista vai ser um ponto de vista mais fechadinho, olhar de fora e pensar nas estruturas envolvidas ali, não entrar tanto quanto ele entrou. Então, vou lembrar o que é um grupo. Assim, isso é um grupo, né? É um conjunto. Eu tenho uma operação binária associativa, eu tenho o elemento neutro destacado. Vocês vão ver que às vezes eu vou falar neutro, às vezes eu vou falar identidade, às vezes eu vou falar idempotente, mas eu estou pensando nesse E. E eu tenho, para todo cara que mora dentro do grupo, eu tenho que poder inverter, e a operação, ele com o inverso, é o neutro, né? Agora, como que isso eu posso tentar levantar o status do grupo dentro de uma estrutura de categoria monoidal, não naquele sentido que a gente fez lá na primeira aula, que era ver o grupo como um objeto e um buquê de setinhas, né? Estou pensando a partir dos morfismos que definem um grupo. Então, dentro do ponto de vista de set, observem que aqui vai mudar o que está escrito aqui, eu vou imaginar set como uma categoria monoidal igual a gente fez ontem. Então, pensando categoria monoidal, em que eu tenho o produto aqui como sendo cartesiano e eu tenho aquele objeto destacado que serve como a unidade, entre aspas, do produto monoidal ali, eu tenho essa caracterização aqui, né? Então, o meu grupo vai ser um objeto e eu vou ter que munir ele, eu vou ter que equipar ele com certos morfismos, e a ideia é que isso que eu estou escrevendo aqui, esses 3 morfismos escritos dessa maneira, é o que caracteriza a operação binária, o produto, né, que a gente chama, o elemento neutro e o inverso. Então eu estou tentando escrever isso de um ponto de vista mais de setinhas, né? Vamos pensar assim. Então eu vou pegar M, que é o produto, né? Eu vou pegar a eta aqui, que vai levar esse objeto destacado, o 1 da categoria monoidal, no elemento neutro, e eu estou pegando o morfismo aqui, que é a inversão, que eu estou chamando de S. Sugestivamente eu estou usando letrinhas aqui para depois fazer sentido para as minhas definições. Aí agora, como que tem que funcionar? Tem que satisfazer a associatividade, multiplica por um lado, multiplica por outro, tem que dar a identidade e assim por diante, né? Então, como que eu consigo fazer isso aqui? Eu tenho que fazer alguns diagramas. A moral da história é essa, né? Então aqui eu tenho a associatividade do produto, escrito nas componentes, nos elementos, e aqui eu estou escrevendo do ponto de vista dos operadores, das funções, tá? Então, se eu escrevo isso, se eu, além de escrever com um M, que é o produto aqui, eu uso a função identidade para não precisar escrever alguns elementos, a maneira como essa continha aqui, primeira parte da linha aqui, bem à esquerda, acontece, eu posso escrever do jeito da equivalência, ou eu ainda posso escrever assim. Eu estou fazendo M aplicado na identidade cartesiano M, e daí aqui eu coloquei entre parênteses com pontilhadinho, para dar a ideia de que depois eu vou trocar, eu vou aplicar o M aqui, e depois eu vou multiplicar. Então é um jeito, assim, num primeiro momento pode parecer uma complicação desnecessária, mas isso permite que a gente identifique objetos grupos dentro de categorias monoidais, né? A ideia é essa, é tirar o foco dos elementos e passar para os operadores, para os morfismos envolvidos na definição daquela estrutura. Aqui eu estou fazendo o produto pelo outro lado, né? Então, por um lado eu tenho a primeira linha, pelo outro lado eu tenho a segunda linha,
De novo, eu estou mudando aqui a identidade, então aqui o curso é um pouquinho rápido, né? Esse tipo de coisa tudo depende de um pouquinho de prática. Então, assim, é mais uma questão de acostumar com a notação, não é tão... Os conceitos envolvidos não são tão complexos, eu diria, é mais uma questão de se acostumar com essa maneira de ler, né? O Daniel mostrou no curso dele ali, o pessoal de álgebra de Hopf é muito treinado em pensar dessa maneira, porque desde o início eles estão assim o tempo inteiro. Mas, do ponto de vista, então, para que eu tenha o diagrama, esse produto aqui faça sentido com a associatividade, eu preciso ter essa igualdade dos operadores. Ou seja, eu preciso que um certo diagrama comute. Então, aqui eu estou aplicando M na identidade cartesiano M, e do outro lado eu estou aplicando M no M identidade. Então, isso é o que é a identidade, ou a comutatividade do produto de um grupo no universo só dos operadores. Dando sequência, eu preciso fazer a mesma coisa com a unidade. Lembrando que agora eu vou chamar esse eta aqui, que vai pegar o objeto destacado, que é a identidade da categoria monoidal, e levar no E. E eu preciso que ele, a operação do produto do E com qualquer elemento do meu grupo, né, fique parado, faça nada. E aí, novamente, aqui na sequência eu interpreto isso a partir do morfismo M, e depois eu vou invocar ali, sim, aqui, para que as nossas continhas façam sentido, eu vou, e essa motivação como um todo, eu não vou escrever, mas eu tenho, né, que naturalmente aqui o objeto destacado com G, ele vai ser isomorfo a G, e pelo outro lado também. E isso vai aparecer na continha ali, só que eu não vou escrever esses isos ali. Então, pensando nisso, e aqui embaixo, invocando novamente a identidade, eu posso reescrever o que aparece lá na primeira linha em azul e laranjas, aqui embaixo na forma dos operadores. Então aqui no começo eu estou pegando M, aplicando em eta identidade, e daí isso ao final vai virar... Aí eu estou passando, aplicando, tararanana. Isso aqui no fundo é um jeito de escrever E vezes G em função dos operadores, eu sei que tem que ser o G, perdão, e eu uso a identidade. Pelo outro lado, apertei 2 vezes. Pelo outro lado é a mesma coisa. Então eu só inverti só inverti aqui os operadores envolvidos, e daí o meu produto fica o contrário, mas a resposta tem que ser o mesmo. Ou seja, para que isso daqui funcione, que é o que eu gostaria aqui em cima, esses 3 símbolos, né, EG igual a G, que é igual a GE, eu preciso que essa composição aqui seja igual à identidade, que também seja igual a essa composição, que é M identidade cartesiano eta. Se eu tento explicar isso do ponto de vista de diagramas, eu ganho esse diagrama aqui bem bonitinho. Tá? Lembrando que ali eu jogo para baixo do tapete o momento em que eu deixo de ver o G como sendo um estrelinha, aqui é estrelinha, perdão, tá? Eu deixo de ver o G como estrelinha G, mas eu uso isso nas minhas continhas. Então, o que está acontecendo nesse diagrama bem bonitinho aqui, acho que o próximo é mais bonito, mas o que está acontecendo nesse diagrama aqui é um jeito de explicar que o produto de qualquer elemento pelo elemento neutro fica parado. O último que a gente precisa aqui é a ideia de a esquerda e a direita pelo multiplicação à esquerda e multiplicação pela direita do elemento pelo seu inverso, tem que fornecer o elemento neutro. Então, faltou fechar o parênteses aqui, desculpa. Tá. Então, aqui faltou fechar um parênteses. Então, de novo, a ideia é similar à que eu fiz antes, né? Eu tenho que aplicar e tem que fornecer só o E. E aqui eu estou escrevendo isso em termos dos operadores. É fazer esse vezes a inversa, eu tenho o M e a S, a identidade é o neutro, é o eta estrelinha, e pelo outro lado inverto aqui só o que está acontecendo. E aí, mais uma vez, invocando o I, eu consigo fazer isso. Por um lado, pelo outro, ou seja, identificar esse tipo de fenômeno dentro do grupo, tem a ver com identificar a comutatividade
de um diagrama que tem esses operadores aqui. Porque eu quero igualdade, então no fundo eu quero a comutatividade, né? Só que tem um problema aqui. Eu falei meio rápido de propósito, e o que está acontecendo? Aqui, tá, ele não salvou do diagrama anterior. Tem um probleminha aqui que é o seguinte, né? Eu só chamei atenção para o M, multiplica, o eta, mas o que está acontecendo aqui, né? O M e o S desse lado aqui, ele está aplicando em G, e no meio é estrela. E aí o que a gente faz? Para um jeito, né, pelo menos que eu gosto de pensar, para fazer isso ter sentido, eu vou precisar de 2 morfismos novos. Então, o que eu disse ali, ó, que eu destaquei em cores aqui, laranja é o início e o final, ok. Agora, se eu quero que converse com o morfismo do meio, eu preciso representar esse roxo aqui. E como é que eu vou fazer para representar esse roxo? A gente define 2 novos morfismos. Então, eu vou pegar um morfismo que ele vai pegar um elemento do G e ele vai, entre aspas, duplicar ele, que logo mais a gente vai chamar de comultiplicação, e eu quero pegar um elemento que vai levar todo mundo no estrelinha. Então, se eu utilizo esses dois, aí o que eu posso fazer? Ao invés de escrever GG, eu só escrevo ΔG. Ao invés de escrever eta estrela, eu escrevo eta composto com epsilon. Então, assim tudo fica com o mesmo domínio. Né? Então eu estou aplicando G, estou aplicando G, estou aplicando G. De novo, eu tinha problema, ó, olha para essa linha e olha para a primeira linha aqui em cima. Era GG, estrelinha, GG, agora é tudo G, G, G. Então agora meu diagrama faz sentido, e é esse diagrama que eu acho talvez o mais bonito aqui. Tá aqui uma maneira de você escrever como que fica o produto pela inversa, né? Dentro desse universo do grupo. E observem que tem um pouquinho mais de trabalho esse, né? A gente precisou tirar da cartola 2 morfismos ali que, assim, talvez não fosse tão intuitivo fazer isso. Mas utilizando isso, naturalmente, pegando esses 2 morfismos, eu consigo interpretar a minha estrutura ali. Daí, deixa eu só, já que a gente está aqui no universo de categorias, eu vou fazer um comentário rápido e rasteiro, que esses 2 carinhas que eu defini, eles existem e eles fazem sentido dentro de sets. Por quê? Eu tenho que esse delta, ele vai ser garantido pelo produto, né? Então, a seta universal do produto garante que esse cara exista, tá bom? Se eu faço algumas continhas, eu consigo me convencer de que isso... Aqui eu coloquei o diagrama do produto, caso geral, desculpa. E aqui eu estou colocando esse caso, então faz sentido, tá? Funciona, existe, eu posso invocar esse morfismo, delta. E a mesma coisa, o caso geral ali do epsilon, que é o objeto terminal na categoria sets que existe. Então, no nosso caso, esse aqui vai ser o objeto, vai ser a flechinha o morfismo do objeto terminal, tá? Então, faz sentido. A moral da história é que todos os morfismos estão bem definidos, e mais uma coisa, né? Pelo menos assim, sempre que você tem mais morfismos, mais estruturas ali, setinhas, morfismo, vou dizer, né? Dentro do seu ambiente, você quer que eles conversem entre si. E de fato conversam, ou seja, o M e o eta conversam com delta e com epsilon, e isso é importante para ter a coesão da estrutura, né? Então, aqui eu estou colocando para vocês, eu esqueci de usar cores, desculpa, mas aqui eu estou colocando a conversa que existe do delta com M, aqui embaixo eu estou colocando a conversa que existe do M com delta, em diagramas, é isso que acontece, tá? Então, aqui embaixo está só escrito o que acontece em cima do ponto de vista dos elementinhos, e embaixo aqui, desculpa, onde eu quero dizer M de G cartesiano G, eu estou pensando em MM, tá? M cartesiano M. E aí, do outro ponto de vista também, eu vou conversar eta com delta com eta, e eu vou conversar eta de estrela, cartesiana estrela naquele sentido, e faltou aqui, isso. Então aqui eu tenho a conversa do delta com eta, tá? E, bom,
Por fim, deixa eu ver se é isso mesmo. Exato. Por fim, aqui eu tenho o epsilon conversando com os morfismos, né? Então eu tenho como que o epsilon conversa com o produto, e eu tenho como que o epsilon conversa com eta. Gente, de novo, isso aqui, entre aspas, é um tipo de complicação que eu estou fazendo. Se você tem um grupo, e aqui a moral da história, eu estou multiplicando um elemento por o inverso do outro. Eu estou multiplicando um elemento pelo inverso do outro e vendo que quando eu multiplico isso e aplico no inverso do inverso, ou seja, no carinha assim, o menos 1, vai virar identidade de novo. Então, só que eu estou abstraindo para o universo dos operadores envolvidos e também percebendo que esse delta novo e esse epsilon novo, que são coisas que a princípio eu inventei e coloquei ali para dar certo as minhas continhas, eles conversam com tudo que está envolvido. Tá? Então, e aqui já é meio caminho andado para o universo de Hopf. Tá? Basicamente, essa é a visualização de álgebra de Hopf, a gente só vai alterar as palavrinhas que estão envolvidas ali, mas os morfismos são esses. Dentro de set é um grupo, então o objeto grupo dentro de set é um grupo, dentro do espaço da categoria dos espaços topológicos com funções contínuas é um grupo topológico, dentro das variedades diferenciáveis com funções diferenciáveis é um grupo de Lie, dentro da categoria dos grupos, um grupo é um grupo abeliano. Então, se você pega... Aqui o que eu fiz foi, peguei um grupo, tentei enxergar ele dentro de sets. Agora, se eu faço a pergunta contrária, o que é um objeto grupo dentro de outras categorias? E aí a brincadeirinha que você tem é ficar tentando identificar e fazer correspondências com estruturas que nós já conhecemos, tá? Bem, continuando. O que está acontecendo aqui, então? De um ponto de vista que o curso do Daniel, ele falou bastante desse tipo de coisa, mas o que está acontecendo aqui, se eu penso do ponto de vista mais, entre aspas, conjuntista ali, eu tenho o seguinte: para enxergar um objeto grupo, eu tenho que enxergar certas estruturas. Então, se eu quiser dizer de uma maneira mais elegante, eu tenho um monoide, que vai ser a estrutura gerada pelo M, que é o produto, e a unidade aqui. Eu tenho um comonoide, que vai ser a estrutura gerada pelo delta e pelo epsilon, pelo coproduto e pela counidade. Eu tenho que ter eles conversando, então eu tenho que ter uma estrutura de bimonoide, para que os morfismos conversem, que foi aquilo que eu escrevi rapidamente, mas é o que acontece entre eles. E além disso, eu tenho que ter essa inversa. Então, de novo, eu tenho um monoide combinado com um comonoide, eu tenho uma estrutura de monoide e uma estrutura de comonoide no mesmo lugar, eles conversam, bimonoide, e além disso eu coloco uma inversão, ou antípoda, logo mais a gente vai chamar, eu tenho um grupo. Então, é assim que a gente, em outras categorias, só para, assim, não é um objetivo, mas dentro de uma categoria... Dentro de uma categoria monoidal qualquer, a estrutura de monoide é o que dá origem a uma álgebra, a estrutura de comonoide dá a estrutura de coálgebra, a conversa entre essas duas estruturas é a noção de biálgebra, e quando eu coloquei por fora aqui, e claro, tem axiomas a mais que tem que satisfazer, né, gente? Mas quando eu coloco esse S, essa inversão, essa antípoda ali, eu tenho a estrutura de grupo, que no universo de categorias monoidais vai ser uma álgebra de Hopf. Porém, tem mais axiomas e tem que ter trança. E a gente vai passar por isso agora. Então, o contexto geral. Pega uma categoria monoidal. Só um minutinho, tô comendo cabelo aqui. Pronto, desculpa. Pega uma categoria monoidal. O associador e a multiplicação pela esquerda e a direita são importantes na hora de definir essas coisas do ponto de vista mais geral, mas logo menos, né? Daqui a alguns minutos, quando eu quiser desenhar essas coisinhas, eu vou jogar esses caras fora, eu vou parar de pensar neles. Mas uma álgebra dentro de uma categoria monoidal é uma tripla. Eu tenho o objeto A, eu tenho a multiplicação e eu tenho a unidade. Tem que satisfazer a associatividade do produto, tem que satisfazer aquela ideia de você multiplicar pela identidade e ficar parado. Então, observem que é a mesma coisa que eu fiz no início da conversa do grupo,
Só que eu estou falando que é um objeto qualquer. Então isso dentro de uma categoria monoidal é uma álgebra. Tá? Se eu inverto as setinhas, no início lá eu falei, quando eu inverto as setinhas, categoria oposta, então se eu pego e inverto o sentido de todas as setinhas aqui, até dos morfismos, eu tenho os outros morfismos. Tanto bom, depois eu falo. Então eu tenho a coálgebra, então eu vou ter uma tripla, né? Aqui eu tenho aquele delta que é o coproduto, eu tenho o epsilon que é a counidade, e tem que satisfazer os diagramas que são idênticos aos anteriores, só que invertendo o sentido da flechinha. E eu vou ter a coassociatividade e eu vou ter o produto pela counidade. E eles são os análogos com setinhas invertidas e o sentido apropriado, sentido filosófico apropriado do que eu falei antes. E observem que isso aqui foi o que eu precisei para fazer. Eu precisei invocar a estrutura de coálgebra para dentro, para ler o grupo a partir de morfismos, né? Eu precisei disso de uma maneira bem natural, assim. Espero que tenha ficado natural para vocês. Mas, tá. Só continhas bem rápidas, que é, em geral, as primeiras coisas que a gente vê aqui quando a gente está fazendo um curso com esses assuntos. Desculpa, eu esqueci de quebrar o slide, mas dentro da categoria dos conjuntos, uma álgebra é um monoide, como eu tinha falado, e uma coálgebra é só um conjunto. Então você não enxerga nada. Se dentro de conjuntos, a coálgebra é só um conjunto. Você literalmente vê nada dentro da estrutura de coálgebra. Já na categoria dos espaços vetoriais, sobre K e finitos aqui, uma álgebra vai ser uma K-álgebra, no sentido que a gente costuma trabalhar em álgebra, e uma coálgebra vai ser uma K-coálgebra. E aí tudo isso é um universo à parte, tá, gente? O Daniel falou um pouco disso. E aí se você vai lá e olha para o livro acho que é o livro do Redford, né? Aquele livro de capa branca e verde, de álgebra de Hopf. Então, assim, tem toda uma teoria de coálgebra, teorema. Tem, assim, a estrutura de coálgebra, ela não é só inverter as setinhas. A estrutura de coálgebra é bem diferente do que está acontecendo com a estrutura de álgebra e é bem bonito. Tem resultados super bonitos ali. E aí, bom. Continuando, então. No caso do grupo, eu precisei combinar as duas estruturas, né, para o mesmo objeto. Mas só que no caso de uma categoria monoidal qualquer, o que está implícito no caso do grupo, que no caso de sets ali da categoria sets, que eu não falei no momento para não ser muito alarmante, é o caso da trança, que também, de novo, no terceiro e último dia do minicurso do Daniel, ele falou de tranças. Então, a trança dentro da categoria sets ali é você fazer um flip, é você trocar de lugar, digamos assim. E aqui eu vou precisar, uma categoria monoidal, ela não precisa nascer com uma trança. Então eu vou precisar impor, tá? E por que eu preciso da trança? Então, olha só, pego duas álgebras, perdão, dentro de uma categoria monoidal. E aí, essas duas álgebras, uma vai ser A e outra B, e os seus morfismos ali estão sendo, e os seus operadores estão sendo indexados por esse objeto A e B. Eu gostaria que o tensor aqui, né, quando eu fizesse o tensor de A e B, ele fosse uma álgebra também. Mas para que esse tensor seja uma álgebra, eu preciso... Oi. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Acho que não, eu não ouvi, não. Teve algum comentário? Desculpa, talvez foi o meu fone aqui que deu um estalo só. Tranquilo. Tá, obrigado. Então, deixa eu ver. Sim. Então eu tenho duas álgebras na mesma categoria monoidal e eu quero que o tensor das álgebras seja uma álgebra. E aí o que está acontecendo aqui? Porque eu tinha lá o tensor do grupo, né? Eu tinha GG, então assim, antes estava meio escondido. Mas agora eu quero, de um ponto de vista mais geral, que eu tenha o diagrama de comutatividade do produto e eu quero que o produto seja isso daqui. Então, de certa maneira, quando eu invoco os diagramas e eu peço que seja, então assim, eu faço, tem que ser uma álgebra, e eu olho para o diagrama, eu gostaria que isso acontecesse. Porém, quando eu vou lá pegar aquele primeiro diagrama lá e vou representar para o caso do A cartesiano do A tensor B, eu vou ficar com um diagrama desse jeito. Então, vindo aqui por cima, aqui está em verde aqui o problema, eu fico com esse cara trocado. Mas eu queria que não ficasse trocado, eu queria que aqui embaixo aparecesse assim.
E aí o que eu preciso fazer? Né, eu gostaria que aqui eu aplicasse o produto da A, aqui eu aplicasse o produto da B, mas esses caras estão trocados. Então o que eu faço? Pede que você tenha um jeito de trocar, né? Então, como eu disse ali, o problema está no domínio aqui, né? Eu não posso aplicar essa M, eu não posso aplicar essa MB aqui. Então o que eu faço? Troca de lugar. E ver se faz sentido, né? Trocar de lugar quer dizer, eu vou ter que munir a minha categoria monoidal de um isonatural, porque se eu troco eu tenho que destrocar, de tal forma que isso daqui seja permitido dentro da minha categoria monoidal, ou seja, eu posso colocar esses dois caras aqui, ó, trocar eles de lugar, ou seja, eu posso colocar uma perninha a mais, uma parada a mais no meu diagrama, e então eu vou concluir o que eu gostaria ali embaixo. Tá aqui. Então, se eu coloco esse sigma aqui, eu estou querendo fazer essa troca de lugar. Essa troca de lugar feita, eu posso, de fato, aplicar a multiplicação pela esquerda e pela direita ali do A e do B. Então, sigma resolve o meu problema. O que é sigma? É uma trança. Tá? Ah, tá. Analogamente para o produto de coálgebras, tá, gente? Eu não coloquei, mas surge o mesmo problema no produto de coálgebras. Eu motivei pelo produto que é mais natural, talvez. Então, o sigma que resolve o problema das álgebras, resolve o problema das coálgebras, e é o que a gente chama de trança. Então, agora, para que as minhas continhas façam sentido nesse universo mais geral, eu vou ter que colocar esse sigma. Esse sigma é um... E aqui eu estou colocando a transformação natural com a barrinha em cima, para deixar, quando eu colocar sem a barrinha em cima, pensando nas componentes que estão sendo trocadas, que, dependendo da notação, da bibliografia que você está seguindo, vai chamar de flip. Então, vai ter que... eu quero que, para que seja chamada de categoria monoidal trançada, tem que existir esse iso natural que nas componentes ele vai trocar de lugar. Então, esse cara é naturalmente isomorfo a esse cara. E aí eu preciso representar isso por diagramas, eu preciso fazer o diagrama da comutatividade dessa transformação. E aí, basicamente, eu tenho aqui, entre aspas, a dança dos parênteses, né? Então aqui em cima eu tenho parênteses com associador para lá e para cá, mas no meio do caminho eu estou aplicando a sigma, né? Eu estou aplicando o flip. Então aqui estou trocando de lugar. Talvez eu devesse ter colocado com cores, né? Desculpa. Mas eu estou vendo como que o sigma, assim, literalmente está dizendo que ao combinar com a associatividade que tem dentro da categoria monoidal trançada, todas as possibilidades são satisfeitas. É isso que está dizendo, né? Eu posso mover de todas as maneiras, lembrando que o associador é um isomorfismo natural também. Tanto é que aqui vai aparecer ele inverso, e aqui eu estou usando a trança inversa? Não estou usando. Mas, de novo, é uma questão técnica, é uma questão que, no caso dos grupos, eu não vejo, porque dentro dos conjuntos eu joguei para baixo do tapete, mas se eu subo para um universo mais geral, que é dentro de uma categoria monoidal qualquer, só ela ser monoidal não vai garantir que eu possa fazer álgebra de Hopf ali dentro, né? Que o produto de álgebras ou coproduto de coálgebras permaneça uma álgebra ou permaneça uma coálgebra. Eu preciso munir elas de um flip, de uma trança ali. Ah, tá. Aqui está o quadrado da naturalidade e eu estou só deixando aqui evidente o que acontece quando eu ajo nos morfismos, né? Eu troco lá em cima, eu troco aqui embaixo, e quando eu aplico, eu também troco o tensor dos meus morfismos. Né? Isso que eu estou dizendo aqui. Basicamente é isso que está acontecendo. Ele troca todo mundo de lugar, que é o que deveria ser. Então, agora, o ambiente ideal, espero que eu tenha convencido vocês, que o ambiente ideal para que eu olhe um grupo dentro de uma categoria monoidal é a categoria monoidal trançada. Então eu exijo uma coisinha a mais da minha categoria monoidal. Fazendo isso... Ah, tá, desculpa. Só coloquei aqui que a trança é simétrica, depois vai aparecer um desenhozinho, a trança é simétrica quando ela faz o flip, quando ela troca literalmente de lugar ali, né? Ela permuta os caras aqui. Então, é só para motivar porque que lá dentro de sets eu não falei muito disso, eu deixei meio, entre aspas, eu joguei para baixo do tapete e não quis comentar no momento lá,
Mas é porque isso aqui acontece, a gente está acostumado com esse tipo de coisa e a gente nem se importa. Mas deveria se importar no ambiente mais geral. Tá, e agora, para que as coisas conversem, utilizando tranças, eu posso demonstrar o seguinte, aquilo que eu acabei de falar. Eu só quis deixar mais formal aqui, mas que se eu tenho uma categoria monoidal trançada, eu tenho duas álgebras, o tensor é uma álgebra. E aqui esse vai ser o morfismo que vai dar o produto das álgebras, né? Então, se eu olho lá para aquele diagrama, vem daquele diagrama, né? Então eu preciso trabalhar tudo com a noção de operadores. Então eu estou pegando no primeiro, no segundo, e aí eu vou ter que, em um certo momento, trocar o A com o B para que eu ganhe a expressão que eu quero. E também eu vou ter que olhar aqui para o... eu também consigo mostrar aqui a unidade, né? Faltou a palavra, desculpa, mas a unidade aqui do tensor das álgebras é o tensor das unidades, que é o que nós gostaríamos que funcionasse de maneira análoga para a minha coálgebra. Então, basicamente isso aí está te dizendo que o esforço que o preço que você paga para exigir que tenha a trança, ele é satisfatório porque você ganha o que nós gostaríamos de ganhar com as estruturas, né? Que é o tensor delas volta a ser uma delas também. Agora, outra coisa que acontece que eu vou precisar para minha álgebra de Hopf é aquela ideia dos morfismos multiplicação e unidade conversar com a comultiplicação e a counidade. Então, de novo, eu preciso caracterizar isso e fazer isso dentro de uma categoria monoidal trançada qualquer, eu preciso dar um sentido, né? E aí, primeiro, o sentido de morfismo de álgebra é o que nós gostaríamos que fosse, né? Eu estou aplicando o produto, então aqui embaixo, desculpa, eu escrevi, ou seja, dentro de uma álgebra, morfismo entre duas álgebras, né? Aplicar f do produto é levar no produto das f's. E aqui está escrito isso do ponto de vista de morfismo dos operadores. E do outro lado também aplicar o f do 1 tem que levar no 1 do outro lado. É essa a maneira que eu escrevo. Se eu inverto as setinhas e penso na estrutura de coálgebra ali, tem que fazer a mesma coisa. Desculpa, eu não escrevi aqui em elementinhos o que acontece, mas a ideia é a mesma, invertendo, né? Então eu tenho que, entre aspas, explodir esse cara e tem que ganhar lá do outro lado. Explodir, como a galera do Rio Grande do Sul fala, né? Mas eu tenho que dividir esse cara aqui e do outro lado fazer a counidade. Então, de novo, a ideia é que para que eu tenha a combinação das duas coisas na mesma categoria monoidal, lembrando de novo da motivação, peguei o grupo, percebi que tinha produto e tinha unidade do ponto de vista de morfismos. Trabalhei um pouco mais, percebi que tinha que ter coproduto e counidade. Trabalhei um pouco mais, percebi que eles deveriam conversar. Além de conversar, tinha que conversar com aquela inversão que está ali, que logo mais eu vou falar para vocês. E aqui é a mesma coisa. Peguei uma categoria monoidal trançada, que é algo que eu preciso adicionar, vi que tem estrutura de álgebra, vi que tem estrutura de coálgebra. Posso fazer morfismos de álgebra e morfismos de coálgebra. E eu quero que essas coisas conversem. Então, se eu tenho um objeto dentro dessa categoria monoidal trançada e ele é equipado com produto, coproduto, produto, unidade, coproduto com unidade, a primeira tripla vai formar uma estrutura de álgebra, a segunda tripla, e eu exijo, né, que a primeira tripla forme uma estrutura de álgebra, com os outros operadores uma estrutura de coálgebra, é equivalente que os morfismos que definem essa daqui sejam morfismo de álgebra, e os morfismos que definem essa daqui seja morfismo de coálgebra, por isso que eu usei as cores trocadas aqui. Então, lá no caso do grupo, era isso que estava acontecendo. Tá? A conversa entre eles acontecia por isso. O delta e o epsilon também são morfismo de álgebra, e o m e o n também são morfismo de coálgebra, tá? E é equivalente. Aqui eu coloquei em diagramas, só para matar a curiosidade de quem, porventura, tivesse curiosidade do que está acontecendo. Porque, dependendo
da referência que você vai ver, ele vai sempre apresentar por diagramas as construções, né? Mas aqui eu tenho os dois diagramas mostrando que o primeiro, que o delta e o epsilon tem que ser de álgebra, e o segundo, que o m e o eta tem que ser de coálgebra. E aí, quando isso acontece, eu tenho uma biálgebra. Só que, além dos morfismos ali conversarem, eu quero que eles depois conversem entre si, que foi aquele último papo que a gente estava tendo antes de falar da inversa, né? Então, para que seja uma biálgebra, eu preciso que esses operadores aqui conversem dessa maneira. Quando eu digo conversar, eu estou falando da igualdade envolvida entre eles, tá, gente? Então, não, se eu não me engano, eu cortei. Tá. Então, eu cortei aqui os diagramas de todas essas coisinhas, mas se você voltar nos primeiros slides aqui que eu apresentei, onde eu apresentei os operadores, é fazer de um lado, fazer do outro, e eu quero que comute. Quando isso acontece, essa quíntupla aqui essa quíntupla mesmo aqui, ela é uma biálgebra. Aquele desenhozinho que eu apresentei no início, monoide, comonoide, bimonoide, né? Álgebra, coálgebra, biálgebra. Então aqui, falta o quê para a gente ir para o universo das álgebras de Hopf? Falta aquela tal da inversão. Então, a inversão, um jeito de você ver a inversão aqui, é que eu vou tentar motivar, dentro de uma álgebra de Hopf, a gente chama de antípoda. Então, quando eu tenho uma biálgebra, até mudei o status dela de um B qualquer para H, quando eu tenho uma biálgebra dentro de uma categoria monoidal trançada, e eu quero dizer que ela é uma álgebra de Hopf, pensando no grupo, faltava a inversa. O que é a inversa? Aqui eu chamo de antípoda, e essa antípoda ela tem que satisfazer essa relação aqui, que é aquele diagrama que estava no meio lá, o último diagrama que eu falei que eu achava que era o mais bonito, que é o diagrama de você inverter o elemento. Mas aqui tem que tomar cuidado que a antípoda, no caso mais geral, não tem a ver com inverter o elemento igual a gente faz em grupo, né? No caso do grupo vai ser inversão mesmo. Mas, continuando aqui, o que é essa antípoda e o que é isso que está acontecendo aqui, né? Por que a antípoda ela funciona nesse ambiente mais geral como uma certa inversão, entre aspas, o morfismo involução lá do grupo? Desculpa, aqui eu apresentei em diagramas. É o mesmo diagrama de antes, literalmente é o mesmo diagrama de antes, e eu troquei G por H. Tá, mas só tentando, assim, de novo o Daniel apresentou, né, no outro minicurso, aqui tentando ver, não sei, né, talvez você assistindo aqui no futuro esse minicurso tá vendo só ele, então eu só quero tentar dar uma motivada do porquê que a antípoda, entre aspas, deveria emular, né, a inversa dos grupos. Então, se eu pego uma coálgebra e uma álgebra dentro de uma categoria monoidal, eu posso equipar o ROM de C para A, e é importante que seja da coálgebra para álgebra, o ROM de C para A, que são os morfismos, né, de C para A, eu posso equipar o ROM com uma estrutura de álgebra. Como que eu faço isso? Então, dados dois morfismos que moram dentro do ROM, o que eu vou fazer é o que a gente chama de produto, a galera de Hopf, né, chama de produto de convolução. Então, o produto de convolução, eu vou definir daqui para cá, né, e o produto de convolução de F com G, aqueles dois morfismos, é aplicar o delta primeiro, o tensor do F do G e o M nisso aqui, que está escrito aqui em cima. E aí, a unidade desse lugar aqui, porque se eu quero estrutura de álgebra, eu preciso de produto e preciso de unidade, né? A unidade vai ser a composição do eta com epsilon. Fazendo isso, quando eu coloco A igual a C, que é igual a H, que é uma biálgebra, lembrando que a biálgebra é a álgebra, a coálgebra, e elas conversam, né? A coisa, a cocoisa, e elas têm que conversar. Então, quando isso acontece ali, escrever essa igualdade de operadores tem a ver com passar pelo produto de convolução ali, definido daquela maneira,
Desculpa, o S está com tamanhos diferentes aqui, né? Mas... Isso. Então, escrever aquele produto, escrever aquele diagrama tem a ver com pensar no produto de convolução. E aí, o produto de convolução ele vai ter identidade, o S, identidade por um lado, ou seja, a antípoda, o S, a identidade pelo outro, e vai dar unidade. Então, assim, é nesse sentido que eu estou pensando que a antípoda ela é uma forte candidata. Na realidade, ela é quem a gente procura, mas por isso aqui que ela é a candidata ideal para servir como inversão, no caso lá dos grupos, bem antigamente, antigamente não, uns 15, 20 minutos atrás, quando eu falei. Então, porque eu acabei de falar da inversa, né? E aí, sim, se eu vejo em sets na categoria dos conjuntos, uma álgebra de Hopf é um grupo que foi a motivação inicial, né, e todo o trabalho que eu fiz até aqui é para convencer vocês de que faz sentido tudo isso que eu gostaria que fosse feito. E na categoria dos espaços vetoriais finitamente gerados aqui vai ser uma álgebra de Hopf no sentido que a galera estuda ali, aí você vai ter Swidler, vai ter todas aquelas continhas e vai ter todas as álgebras de Hopf ali. Tá. Como eu disse bem no início dessa aula, pessoal, o finalzinho da aula de ontem, que foi o comecinho que eu revisei hoje, já dava pra gente ferramenta para tentar desenhar qualquer estrutura que a gente queira por aí. É claro, né? Se você vai precisar de umas coisas um pouquinho mais avançadas, aí você tem que ver a convenção, mas o básico a gente consegue fazer. Grande parte aqui, uns 75% mais, uns 80% dessa aula, foi para tentar modelar a ideia do grupo dentro de uma categoria monoidal qualquer, ou com trança, né? Uma categoria monoidal trançada. E quando eu fiz isso, a minha estrutura ficou toda determinada pelos morfismos e identidade entre esses morfismos, operadores e identidade entre esses operadores. Então, se eu tenho objetos, que é álgebra, coálgebra, parará. Se eu tenho os operadores m, eta, delta, epsilon e s. E se eu sei que eles deveriam ser pontinhos e os objetos deveriam ser linhas, eu posso fazer diagrama de corda. Então, primeira coisa que eu quero só adicionar aqui é que a gente, no caso anterior, a gente não tinha ainda a trança, então eu vou só adicionar a primeira anotação da trança. Então, como que eu escrevo uma trança? De um ponto de vista estritamente como a gente fez ontem, escrever a trança desculpa, eu deveria ter usado cores aqui, mas espero que seja visível. A trança tem que ser uma transformação natural, né? É um morfismo, desculpa, quando eu olho nas componentes, que vai eu olho de baixo para cima, tá, gente? Que vai trocar, entre aspas, de lugar o A com o B. Uma outra maneira de escrever isso de forma que fique mais fácil ler os diagramas, e uma dinâmica que a gente adota aqui para escrever os diagramas de álgebra de Hopf, é que quando for possível a gente pegar um diagrama que está escrito dessa maneira super conciso e eu puder escrever ele como lado a lado, eu vou fazer isso. Então, ao invés de escrever da maneira mais condensada possível, eu vou colocar lado a lado, que quer dizer o tensor. E daí aqui eu estou trançando o A com B, o A está passando por baixo do B. Se eu tenho a inversa aqui, então estou fazendo o contrário. Observem que muda o sentido ali, né? O A está passando baixo do B pelo outro lado agora. E quando eu tenho a minha categoria... eu estou aplicando duas vezes, então estou passando por baixo e passando por baixo de novo. Eu acho que talvez eu tenha errado ali. Eu acho que talvez aqui eu tinha que ter colocado por cima para desfazer o laço. Talvez sim, desculpa. Mas a ideia é que eu estou aplicando aqui. Não, tá certo, tá igual a anotação de cima. Sim, tá certo, que é como se eu pegasse, se eu troco e troco de novo, é como se eu separasse eles, as duas cordinhas não estão enosadas. E quando eu tenho um lugar onde eu tenho trança simétrica, eu não importa, né? A trança é simétrica, tanto faz o inverso do morfismo nos objetos,
o inverso da componente ali, é você trocar de lugar, né? Então, por isso que eu não identifico se eu passei por baixo ou não, porque tanto faz, você pode ir e voltar. Então, deixa eu só me hidratar aqui. Esse é o pedaço novo de informação que nós precisávamos. E agora, vou voltar lá para tudo que a gente fez e vou escrever de forma sucinta aqui os morfismos que definem álgebra, os morfismos que definem coálgebra, do ponto de vista de categoria de diagrama de corda, e depois a biálgebra, ou seja, a conversa entre eles, e por fim, a antípoda. Então, o que o produto faz? O produto tem que pegar os elementos e tem que transformar em um cara. Então, faz sentido que eu pegue lado a lado, né? Quando eu aplico aqui, tem que levar aqui. Ou seja, lado a lado quer dizer o tensor e a resposta tem que ser só 1. Então fica aparecendo essa setinha aí, sei lá como falar isso. Mas esse é o comportamento do produto. Se eu enxergo algo desse tipo, eu estou pensando num produto. Entre aspas, produto entre esses caras, levando aqui. A unidade é um pouquinho estranho aqui no primeiro momento, mas eu escrevo pela metade. Então, a unidade, como eu nunca escrevo a identidade, o objeto que é o objeto destacado da categoria monoidal, que faz o papel que seria o 1 do produto, né, caso eu visse como um monoide, eu não escrevo ele. Então, a unidade, o morfismo unidade, eu vou desenhar metade da linhazinha, porque é só indo de algo que eu não estou escrevendo para o H. E como que ficam aqueles diagramas, então? Se eu pensar que eu tenho que aplicar o produto na identidade com o produto, e tem que ser do outro lado, ou seja, a associatividade, e do outro lado, quando eu pego o produto pela identidade, tem que ficar parado. Tá aqui. Então, e é importante nesse momento o seguinte, gente, eu leio de baixo para cima, e quando eu tenho as alturas, que são aqui os términos das figurinhas e muda o comportamento da figurinha, eu tenho o produto, o tensor entre os morfismos associados. Eu acho que ficou muito pequenininho aqui, desculpa, mas aqui eu estou indo do H para o H, então eu tenho a identidade desse lado, do outro lado eu tenho o M, né? Eu estou pegando 2 e transformando em 1, eu tenho o M, que é o que eu fiz aqui primeiro. Aí depois eu tenho que aplicar o M nisso. Né? Eu estou fazendo o M, que é a primeira coisa, e embaixo eu estou fazendo identidade, tensor M. Do outro lado eu tenho que fazer pelo lado contrário, então isso aqui é a associatividade. Aqui do outro lado eu tenho que ter o produto aplicado no coproduto, tensor com a identidade, tem que ser nada, que é multiplicar pela identidade, faz ficar parado, e pelo outro lado, né, quando eu faço a identidade vezes o elemento neutro, também tem que ficar parado. Então, um desenho de uma álgebra dentro de uma categoria monoidal é esse aqui. Só que aí você vai ter variações em outras referências que talvez vão colocar de lado, sei lá, para economizar espaço, para ficar mais fácil de ler. Mas é assim que eu leio uma álgebra. Se eu pegar todos esses diagramas, lembrando que quando eu escrevia os operadores ali que definem a coálgebra, os diagramas, tudo era pensado em fazer a flechinha, os diagramas ao contrário. O que eu fiz no próximo slide, vocês vão ver que até algumas letrinhas vão estar feias. De propósito, eu peguei essa figura e rodei ela 180 graus, que aí vai me dar a estrutura de coálgebra. Então, tanto é que os H's estão escritos ao contrário aqui, mas é exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o desenhozinho da multiplicação e inverti, isso vai ser a comultiplicação. Peguei o desenhozinho da unidade, inverti, isso vai ser o desenhozinho da counidade. Para fazer a conversa entre esses dois morfismos e os diagramas que tem que satisfazer, eu peguei aqueles dois diagramas e inverti também. Então, aplicar o delta tensor identidade no delta tem que ser igual a aplicar a identidade tensor delta no delta. E do outro lado, o diagrama equivalente. Ó, vou voltar só para ficar evidente isso que eu estou dizendo. Eu peguei esse como um todo e rodei 180 graus. E eu tenho a estrutura de álgebra e a estrutura de coálgebra. Agora, e aqui... Ah, sim, desculpa, eu esqueci de dizer... Depois eu falo. A estrutura de biálgebra, eu preciso que as estruturas conversem, né? Então eu preciso ter
eu tinha lá um conjunto de 4 equações que elas têm que ser satisfeitas. E aqui é como que o produto conversa com o coproduto, aqui à direita eu estou escrevendo do ponto de vista dos operadores, e aqui eu estou interpretando do ponto de vista do diagrama de corda. Então, quando eu vejo algo desse tipo... isso aqui era para estar depois. Então, isso daqui é a estrutura dentro de uma biálgebra, o M conversando com o delta. Eu também preciso que o delta converse com o eta, né? O delta da coálgebra converse com a unidade. E aqui está escrito, e aí tem que tomar cuidado porque se eu olho lá naquele diagrama, na definição de biálgebra, eu estou reescrevendo os morfismos, os operadores, as identidades entre os operadores no universo de diagramas de corda. E daí eu estou usando as notações que a gente utilizou há pouquinho tempo e só combinando de um jeito que fique bonitinho o desenho, né? Aqui eu tenho a conversa do epsilon com m, né, do produto, e observem que aqui, de fato, eu coloquei um pezinho aqui, tá, gente, só para identificar que eu tenho nada escrito, ele começa da metade do caminho. Em geral, em artigos ali, você vai ter uma bolinha, e alguns lugares vão colocar, sei lá, bolinha fechada ou bolinha aberta para indicar produto ou coproduto, para você não se confundir, tá, por aí vai. E a última ali, que é, aí eu abusei aqui da anotação, que por um lado, eu tenho só a metade de cima. Por outro lado, quando eu aplico, eu deixo de ter a metade de cima. Então eu não escrevo nada. Tá? Aqui eu gostaria que vocês lessem dessa forma. Eu tenho que ter a metade de um lado, só a metade do outro, e daí, no final das contas, eu tirei e escrevi nada. Então, falta o quê? Falta a antípoda. Então, a antípoda... tem que satisfazer o seguinte. A antípoda eu vou colocar essa bolinha entre elas. Exato. E em alguns lugares você vai ter a bolinha com um S dentro para indicar que é a antípoda. Depois eu vou colocar ali para vocês uns desenhozinhos. Mas a ideia é que quando eu aplico... A antípoda ela tem que funcionar como um certo tipo de inversa dentro desse universo. Então, quando eu olho para o diagrama lá, que deveria ser aquele diagrama no caso do grupo que mostra que o produto do G com G na menos 1 e o G na menos 1 com G é o elemento neutro, fica desse jeito aqui no universo de álgebra de Hopf, porque aqui eu estou utilizando aquela intuição lá da antípoda a partir do produto de convolução, né? Então, basicamente o que está te dizendo é que você tem essa figurinha, você pode trocar por essa figurinha, ou você pode trocar pela figurinha do outro lado. Parece um feijãozinho, não é de propósito, tá, gente? Era para ser tipo uma elipse. Mas eu estou aplicando M na antípoda com a identidade, e aqui estou aplicando delta, né? E aqui do outro lado eu estou só mudando de lugar, onde eu estou colocando a inversa. E aí, bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Alguns lugares, efetivamente, vão falar assim. Pega uma categoria monoidal trançada, aí vão escrever desse jeito, C tensor I e a trança, e escrever isso quer dizer uma álgebra de Hopf. A pontinha embaixo quer dizer unidade, a pontinha em cima quer dizer a counidade, e a bolinha no meio quer dizer a antípoda. Então, eu tenho mais uma coisinha aqui para mostrar só, e depois eu tenho mais uns slides só para apresentar alguns exemplos de artigos, assim, mas o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, assim, é que a metodologia para chegar na construção dos diagramas é que talvez é o mais importante aqui. A álgebra de Hopf foi porque eu gosto de grupo, e ver a álgebra de Hopf era um jargão aí, uma álgebra de Hopf é um grupo dentro de uma categoria monoidal trançada. Então, no momento que eu consegui entender um pouquinho de diagrama de corda aí, isso aí foi uma das primeiras coisas que eu tentei ver. Mas você pode extrapolar e fazer isso com outras estruturas, né? A álgebra de Lie, aí você só vai ter que dar algum sentido ali pro cochete e assim por diante. Aqui, o que eu coloquei? Sim. Um jeito de você pensar o diagrama de corda, como o Marcelo gosta de pensar e como uma galera das geometrias gosta de pensar, é que as continhas que você faz utilizando diagramas de corda, eles fazem, entre aspas, movimentos homotópicos das cordinhas, né? Eu não quebro, eu não corto e colo nenhuma cordinha, mas eu vou só deformando ela continuamente, coisas do ponto de vista topológico ali, mexendo nas cordinhas. Então, eu tô
com horário em dia ali, eu estou supondo que tem duas antípodas e ao final do caminho eu gostaria de mostrar que a antípoda é que as duas são iguais, né? Ou seja, a unicidade das antípodas. Então aqui eu estou usando os dois, eu estou usando na perninha de cima e na perninha de baixo do H, eu estou usando a propriedade da álgebra e da coálgebra, me permite escrever desse jeito. Então eu estou trocando aqui, eu estou trocando essa perninha por esse bracinho, estou trocando por isso, e daí isso aqui no meio, pelo axioma da definição, eu posso reescrever isso que está aqui como sendo a antípoda S'. Eu posso usar a associatividade do coproduto para virar de lado, e daí eu desfaço o que eu acabei de fazer, aplicando ao contrário, né? Então eu tinha aqui para S', uso a associatividade e a coassociatividade, mudo esses bracinhos para o outro lado, e daí esse desenhozinho, esse feijãozinho aqui, que era para ser uma elipse, passa a estar em volta do S. Fazendo isso, o final da história é parecido com o início ali, que eu olho isso e uso de novo os mesmos que eu utilizei. Então, isso, de certa forma, é uma conta válida e está te mostrando, basicamente, que a antípoda é única dentro da álgebra de Hopf. É uma aplicação super simples que eu coloquei, porque também é pouca coisa que eu consigo fazer, tá, gente? Eu queria só mostrar uma continha feita para vocês, assim, uma continha entre aspas, né? E daí, bom, se você tem um software que faz isso com proporção, fica... desculpa, faltou escrever H aqui e H aqui, né? Mas o que eu coloquei depois? Sim. Para tentar convencer vocês de que isso o pessoal faz conta com isso, eu peguei aqui, agora eu tô na dúvida se eu escrevi certo o nome do Majid, mas é um cara de álgebra de Hopf super... muitos resultados, muitas coisas, e aqui, olha só, esse artigo que eu cacei dele aqui, eu lembrava que eu já tinha visto, e ele faz continhas aqui com um diagrama de corda, né? É de 95 esse artigo. Então, e aqui vem um comentário anedótico, né? O Marcelo, né? O professor Marcelo Muniz Alves, que foi meu orientador de doutorado, ele falou que num congresso, certa vez, tinha uma galera que aparecia com umas contas, assim, uns resultados muito chocantes, assim, de álgebra de Hopf, e assim, os diagramas deveriam ser muito difíceis, a coisa muito complicada de fazer. E daí fala, tá, mas como é que vocês tentam fazer isso aí? Daí o pessoal falou, a gente faz ali o diagrama de corda, se convence que vai fazer, e depois vem escrevendo do ponto de vista dos operadores e passa para o paper só os operadores. Então, o Majid, por outro lado, ele faz as coisas já desse jeito, né? Eu não sei o que são as coisas que ele está fazendo, porque tem estrela aqui e tal, mas eu peguei duas imagenzinhas que tinham muitas igualdades acontecendo só para ilustrar para vocês. Bem no início de tudo, a motivação que eu falei para vocês, eu disse, quando eu estudei isso daqui e criei o conjuntinho de notinhas, era para falar de álgebra de Hopf fraca. E aí, a álgebra de Hopf fraca, eu vou ter a noção que vai enfraquecer, eu vou ter enfim, eu vou ter que enfraquecer algumas das noções que estão envolvidas ali, e aqui eu estou colocando como é que eu peguei esses slides aqui do Jürgen Fuchs, e daí aqui eu estou mostrando para vocês como que dentro do universo de... Depois comparem, por gentileza, só voltar, mas fica diferente. Então, enfraquecer a estrutura de álgebra de Hopf ali, que é uma noção mais geral do que de álgebra de Hopf, mudam os axiomas, mudam algumas coisas, eu consigo continuar a desenhar, e daí os diagramas ficam desse jeito, né? Você tem diagramas um pouquinho diferentes acontecendo. E, deixa eu ver, Sim, eu estava assistindo agora ao vivo, né, no comecinho da manhã, a palestra do Daniel, e o Daniel estava falando de Iter Drinfeld, o Daniel falou de Young Baxter, e daí eu cacei na net, eu lembro que eu já tinha visto, eu achei aqui umas notinhas do curso eu não sei quem é, mas é Victoria Lebed, de 2013, e o minicurso dela, pelo que eu entendi, são notinhas de aula de um minicurso, é para falar de equações de Young Baxter, Iter Drinfeld e módulos sobre isso, eu acho. E aqui ela vai fazendo com diagramas de corda também. Eu achei bonitinho porque, de certa forma, aqui vai conectar os universos dos dois minicursos e mostrar que
que é possível fazer, né? Eu não sei o significado dessas coisas, tá, gente? Mas eu só trouxe para vocês para mostrar que o pessoal utiliza isso por aí. Não é necessário você utilizar para fazer suas contas. Se você souber, pode ajudar, assim, é uma possibilidade, né? Aquela coisa, adicionar o carrossel de possibilidades e de referências de vocês. Por fim, eu trouxe uns slides bem, na minha opinião, são bem interessantes, que aqui é o Micah Blake. Ele fez a tese dele, uns anos atrás eu encontrei esses artigos, que a tese dele é sobre construção de Tanaka, reconstrução de Tanaka, e ele faz isso com diagramas de corda. Eu não lembro qual é o ambiente que ele quer fazer isso e por que ele precisa fazer de um jeito mais elaborado, mas ele inclui essas noções com essas faixas que são funtores, se eu não me engano. Então, assim, isso aqui eu peguei do artigo que tem os principais resultados da tese dele, mas eu esqueci de escrever o ano desse artigo, desculpa. Mas se você colocar Micah Blake Tanaka, vai aparecer. Mas aqui ele não só vai colocar diagrama, ou seja, as cordinhas sendo trançadas, tudo ele representa de lado ao invés de em pé, igual eu faço. Então ele vai colocar as tranças, as cordas, ele vai colocar essas regiões planares aqui, e ele vai colocar cores, e ele dá um significado para tudo isso. E o último, isso daqui literalmente, ó, o que está aqui à direita é o último teorema do artigo dele. Então eu não consegui captar aqui o enunciado do teorema para não ficar muito extenso o print, mas ele coloca lá o enunciado do teorema, daí ele faz um parágrafo curto de conversa e diagrama de corda e conclui o teorema. Então, assim, é muito chocante, é muito impressionante o poder de diagramas de corda, né? Então, tô chegando já realmente ao final, gente. Eu quero só deixar um alerta, cuidado. Então, assim, você tá brincando com corda, talvez você vai se embaralhar e você vai cair, você vai tropeçar, mas faz parte, tá? Assim, o que eu aprendi fazendo um pouquinho, brincando com um pouquinho disso aí, é se você tem um quadro com giz, um quadro com caneta, é bom. Então, assim, faz amplo, faz largo, tenta fazer uma malha no seu quadro para as alturas ficarem certinhas e toma cuidado que eventualmente você vai se embananar com as cordinhas. Obrigado, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Hugo. Obrigado, Virgínia. Obrigado todo o corpo de organização aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui está o meu site, tá, gente? Se vocês escreverem William Velasco, essas notinhas e outras coisas ficam lá. E se você quiser entrar em contato comigo, esse é meu e-mail que eu deixo lá disponível. E aqui é um QR Code que deveria levar para minha página. Tá bom? Obrigado e eu fico por aqui. Muito obrigado, William. A gente que agradece pelo mini curso. Achei bem legal também essa parte final aí, conectando seu curso com o do Daniel. Foi muito bom. A gente, assim, fica mais explícito ainda, né, como os cursos se complementavam. E abro para perguntas, comentários. Alguém quer fazer alguma observação? Ali o Mike e o Gabriel... Nossa, Aquele não subiu a notificação aqui para mim, perdão, gente. Não Achei recebi que o não fez barulhinho o barulhinho também. aqui, eu não vi. Mas isso... Não, eu tô pensando no... É que eu tô pensando dentro da categoria sets, o objeto unitário ali para fazer o papel do produto, entre aspas, da categoria monoidal, né? Acho que as duas perguntas eram a mesma, né? Inclusive, só escritas de jeitos diferentes, tá? Mais heurístico do que prova, mas aparentemente... Mike, assim, a experiência que eu tive é a seguinte, né? Isso gera polêmica? Não sei te dizer se gera polêmica, mas assim, a experiência que eu tive foi a seguinte. Eu não sou do universo de álgebra de Hopf. Então, eu via os diagramas iniciais eu entendo. Agora, como eu não sou... eu também não pratiquei, mas eu não sou versado em fazer continha em álgebra de Hopf, os porquês dos diagramas mudarem de posição, eu ficava assim meio viajando, e daí é a hora que o Marcelo entrava com a expertise dele. Mas assim, como eu disse também nos outros dias, eu sei que a galera que depois trabalhou, quando eu acabei o doutorado e continuou trabalhando, eles desenvolviam ali com o Marcelo mesmo algumas coisas que eles suspeitavam que deveria funcionar, eles faziam mesmo com diagrama de corda. Aí depois eles voltavam e escreviam porque a tese eles não quiseram. Eu tô falando da Jéssica, que falou de álgebra categoria Hopf, e tô falando do Arthur, o Arthur Neto, que o Arthur foi falar de representação de álgebra parcial e tal.
Mas assim, eu sei que tem gente que realmente faz conta por aí só. Tá? Não sei se eu te respondi, Mike. Mais dúvidas? Eu também, assim, só para dar um palpite, né, de leiga, eu imagino que não gere polêmica, não, porque várias áreas tem um pouco disso de... Porque você está falando até da situação, às vezes a pessoa faz o rascunho, né, com o diagrama de corda, quase para dar uma intuição e voltar e fazer a conta, né, que a gente espera. Mas também é comum, tem artigos que o pessoal... A demonstração, que nem o livro que você colocou ali, são os diagramas, e é amplamente aceito, assim como, sei lá, a área de topologia algébrica, geometria algébrica também, às vezes é um desenho, e é aquela coisa esperada que o especialista entenda, né, e esteja convencido de que aquilo realmente prova as coisas, né, tipo, então imagino que deve ser consenso mesmo. Eu também, assim, eu não sei, por exemplo, como eu não trabalho com essas coisas, eu não sei como seria, sei lá, você escreve o artigo, manda e vai para algum avaliador, eu não sei como é que volta, né? Talvez o avaliador 1 vai falar, tá ótimo, adorei as cordas, o avaliador vai falar, 2 vai falar, quero tudo em operadores. Tem isso, tem isso. O Douglas está perguntando se categorias monodéis trançadas têm relação com cálculos EX dos circuitos quânticos. Douglas, eu não sei te dizer. Eu sei que se você pesquisa aí na internet diagramas de corda, assim, e livros disso, vão aparecer livros super recentes, super mesmo, tipo 2024, 2025, que vão falar, tem aquele Bob Cook, que é um cara que trabalha exatamente com coisas quânticas, e ele vai usar Eu muito acho que é o cálculo diagrama de EX corda. mesmo que ele faz. Eu ia E perguntar ele se o vai fazer muita coisa com diagrama de corda, agora que eu lembrei, né? Eu segui ele no Twitter também, ele ficava postando o bar dele dentro de casa, e ele estudando essas coisas. Mas se você procurar livros a respeito de diagrama de corda, você vai ver que tem uma galera da computação e uma galera aí de teoria quântica que vai, não física quântica, né? Mas com computação quântica que vai utilizar. Pensando nisso também, já que você falou do Bob, você já deu uma olhada naquele livro que ele tem do Quantum in Pictures, alguma coisa assim? Já. Porque Já vi. eu tenho curiosidade, mas nunca abri de fato o livro para ver se tem alguma conexão com as coisas que você estava falando, assim. Então, eu já tentei dar uma olhada tanto no livro do Bob e também lá no início das primeiras aulas eu bati um print da capa do livro do Turaev. O que eu coloquei aqui é o básico do básico e só vai usar a cordinha. Eles começam a pendurar coisas na cordinha. Então, sei lá, eles vão pendurar uma caixinha. Aí a caixinha pode estar preenchida, parcialmente preenchida ou não. E daí isso vai ter um significado que tem a ver com a teoria que está sendo desenvolvida antes, sabe? E aí já começa a dificultar bastante a leitura. Bem, obrigada, William, mas vou colocar aqui o comentário do Mike também. Você disse que o mais importante do seu curso era o método que usamos que para construir o diagrama. Isso seria essas conversões de objetos em linhas, funtores, pontos, etc.? Mike, eu quis dizer, por exemplo, ali a metodologia empregada nesse último dia. Uma vez que eu já sei que os objetos deveriam ser linhas e os morfismos pontinhos e o tensor é colocar lado a lado, se você abstrai a noção de álgebra de Lie ou outra álgebra de fusão ou outras álgebras, até ali eu coloquei a igualdade de Young-Baxter, se você abstrai isso do ponto de vista de operadores, você vai conseguir desenhar. Então foi nesse sentido, de que você pega a sua estrutura dentro da categoria monoidal e você consegue reescrever as relações a partir dos operadores, você vai poder desenhar eles. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. O Mike agradeceu aqui. Novas perguntas, dúvidas? Então vamos agradecer ao William mais uma vez. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Então, deixar aqui a gravação.